começar. Senhoras e senhores, esse é o Idealmente Podcast. Estamos aqui com a Gabi. Olá pessoal, que prazer estar com vocês. Prazer é nosso, esse é o nosso primeiro episódio. Estamos rindo de vergonha, mas a gente vai Que começar. honra pra mim! Rapaz. E ele não me apresentou, muito falta de educação isso daí. Meu nome é me Lucas. perdoa. Sejam todos bem-vindos. Já deixem o like, se inscrevam no canal. O cara é assim, o cara já chega no Ah, like, já já chega, dá já. uma Não, no acho meio. que ele me apresenta primeiro, porque eu acho que eu vou tomar seu lugar. Eu acho que os dois É vão brincadeira. competir, entendeu? Eu vou ficar assim, vou falar, peraí. Não, é brincadeira. E aí, Gabi, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, Lucas, Jaime. É um prazer estar com vocês. E eu tenho certeza que vai fluir muito. Vamos falar muito de Jesus, de evangelho, e vai ser demais. Com Glória a certeza, eu Deus, vou aprender um glória a pouquinho Deus. de música também. Ai, espero Porque- passar alguma coisa, né? Ah, Então. com certeza, porque eu, como cantor, sou um ótimo ouvinte, velho. Mas eu acho que todo mundo tem um cantor dentro de si. Será? Eu acho. Só se for um milagre, O né? meu é Não. desafinado, mas pelo menos eu componho. É, mas assim, por exemplo, Ah. você tá no banheiro, todo mundo canta. E é ótimo cantar no banheiro, tem o eco, ajuda a voz. Ajuda a voz. É, detalhe, são coisas que a gente não conta, assim, mas... O detalhe do Primeira evangelho... polêmica de É. Gabriela Rodrigues. Muitas pessoas gravam os vídeos em lugares que dá um eco. Porque é melhor pra gravar, a voz sai mais bonita. Caraca. Mas tem jeito, por exemplo, um cara que a pessoa fala, mano, esse cara canta mal, aquele cara horrível. Esse Tem. cara tem jeito de... Tem. Ah, tem. tem Hoje em hoje- dia existe muita coisa, Melodyne, Olha lá, o autotune. vazio levantou a mão ali. Não, ele já me viu gravando, né? Meu pai é produtor musical, a minha última música, que depois a gente vai falar sobre ela, eu começando do final, né? Mas a minha última música, a música são 3 minutos, né, Denis? E eu demorei 2 horas pra gravar a voz. Olha. Mas peraí, ele é o seu pai é o produtor, certo? Isso. Ele é muito exigente. Então aí você pode imaginar que se comigo, pra que não precise passar por essas coisas, tipo Melodyne, autotunes, meu pai faz sempre que fique muito bem, muito bom, assim. Tipo, as palavras muito corretas, o S, o R, a Eu afinação fica impecável. Só que, hoje em dia, a facilidade pra você gravar uma música é muito mais fácil. Hoje em dia existem diversos programas que auxiliam as pessoas a realizar o sonho de ser cantor. É Só verdade. que aí o problema é o ao vivo, né, amigo? Então, já pensou? Quem, Você faz quem o... sabe faz ao vivo, Quem né? sabe faz ao vivo. Ah, o Lucas fez até o rap aí. Então, falando. eu fiz meu rap, eu mesmo gravei pelo meu celular. Eu gravei eu escrevo rap, né? Eu não tenho a voz que louva realmente, né? Mas eu componho, escrevo rap e eu gravei pelo celular. E assim, lá pelos efeitos, eu tive que usar efeito, que minha voz não é tão bonita, né? Quanto a sua, quanto a de cantores, né? Mas aí a gente tenta desenrolar, porque também são estilos diferentes, né? Sim, é totalmente diferente. O worship é diferente do pentecostal pra gravar, é diferente de um rap, é diferente de um sertanejo. Tudo é muito diferente. E cada um tem a sua peculiaridade, e eu acho que esse que é o legal, entendeu? E o cara que nasceu pra cantar sertanejo, não adianta. Não adianta, né? Eu falo por Ele mim. já veio com a calça na barriga, já. Não, é a oficial. Mas você sabe que, por exemplo, eu já gravei alguns worships, já. Eu consegui transformar o worship em pentecostal. Caraca. Nossa. Porque é o timbre da minha voz, é o estilo da minha voz, é o estilo que eu canto. Eu sou da área totalmente pentecostal. Então, apesar, eu já gravei sertanejo, todos esses estilos, só que o pentecostal é a minha identidade. E esse é o legal, ele falou sobre isso, a questão de cada estilo é um jeito. É a identidade. Você pode cantar... Esses dias eu entrevistei a Shirley falou assim, eu amo worship, meu sonho é gravar um worship. E eu achei legal isso, mas você imagina a Shirley Carvalhais cantando um worship? Eu imagino ela colocando aquele drive da voz dela, aquela rouquidão que ela tem, tipo de Vendavais, não é essa casa, é sua, cantando uma versão Vendavais, entendeu? Uhum. E esse que é o legal, a identidade. Por isso que hoje qualquer pessoa pode cantar, só que o problema é o ao vivo. Eu acho que o interessante é a pessoa se achar primeiro, tipo assim, como são vários estilos, achar qual que se encaixa melhor com Sim. ela, né? Pra ver qual que fica melhor. Sim. Né? São vários estilos, tipo assim, qualquer estilo musical, rap, louvor, são várias vertentes, né? E acho que a pessoa realmente pra se encontrar melhor no tom de voz dela, no estilo que ela compõe muitas vezes, né? Porque o complicado é isso, você se achar, depois que você acha, você vai por essa vertente e Deus vai usar da sua forma, né? Exatamente. Esse é o ponto, achar
qual é o meu tom, qual é o meu estilo, qual que é a minha voz, se eu sou soprano, eu sou mezzo, né? Se eu canto contralto, pros homens a classificação também tem as 3, mas os nomes são diferentes. Então, assim, é legal você se encontrar. Não é só, eu vou gravar. Se encontre, porque isso ajuda muito também na questão da saúde vocal. Tem Sim, muita gente verdade. que perde a voz por não se encontrar. Tipo Zezé de Camargo, que o Porque cara canta parece que vai muito explodir. alto. O cara, Usava os ovos lá, exatamente. ovo cru, você Ovo lembra no cru, filme? comia só a... E se você não encontrar, não adianta. Você pode tomar muitos remédios, o remédio só vai maquiar a dor, aquelas balinhas. Ela só maqueia a dor, só maqueia o problema. E aí vai chegar um momento que a pessoa vai ter um calo na voz, e aí do calo ela vai ter que tirar, aí depois vai aumentando o problema, vai chegar um momento que ela vai perder a voz. Então, assim, o cuidado de eu passar com uma fono, o cuidado de eu cantar no tom que não seja nem pra tão grave, nem pra tão agudo, a questão de dormir bem, o segredo pra você cantar bem e realmente descansar a voz é dormir. Alimentação também, né? Muito importante. Alimentação, mas você sabe que o maior segredo da voz é dormir. É, verdade. É dormir. Pra- Você- Pode falar, desculpa. Não, pode falar. Então, a gente vê aquela questão, muito importante essa questão do sono, que literalmente a gente revigora, né? Tipo assim, cria tecidos novos, né? na É garganta. assim, só fazer um parênteses, ele é maromba, entendeu? Então Ah, ele é o cara é. da academia. É. Então, tipo assim, ele tem a alimentação toda certinha e Não, ele mas a dorme... alimentação conta muito também. Comer bem, né? Fazer. Porque muita É a gente. mesma coisa, né? Tipo, pra Muita gente cantar. hoje tem refluxo. E o refluxo é péssimo pra garganta. É péssimo. Então, se você não come de 3 em 3 horas, direitinho, quando começa a sentir fome, você não tá comendo alguma coisinha, que seja uma barrinha de cereal, evitar muito doce, porque o doce cria pigarro e ficar fazendo... Ô, tristeza, hein? Mas você faz uma dieta, por exemplo? Eu tenho Não. que cantar... Não, mas eu me cuido muito nessa questão do que comer, do tomar gelado, né? Não que... mas... Por exemplo, falam muito desse negócio de tomar gelado. Não pode tomar gelado. Não é que você não pode tomar gelado, mas ter essa mudança muito brusca do ou muito quente ou muito gelado prejudica muito a voz. Muito, muito, muito. Fazer inalação, tomar muita água, muita. E não é tomar assim, peguei uma garrafa de 2 litros e tomei tudo de uma vez. Não, Tem não que ser adianta aos nada. poucos. É aos poucos, durante o dia, entendeu? Então são detalhes, tipo a maçã. A maçã, ela limpa mesmo a garganta. Então são coisas tão simples que aí a pessoa fala, ai meu Deus, mas eu não tenho dinheiro pra ir num especialista. Cara, hoje em dia tem tanta coisa legal, não tô falando de coisas ruins, né? Mas assim, Aham. tem tanta fono, tem tanto professor de canto que posta dicas nas suas redes sociais. Então, por que não tentar, entendeu? Por que não mudar alguns hábitos? Tipo, o excesso de chocolate, pra quem canta, antes de cantar, é péssimo. É muito ruim. Porque é o excesso de doce e cria o pigarro. O estresse também, Estresse... ele acaba influenciando, né, na qualidade vocal, né, na hora de cantar, né? Sim. Eu não sou... é legal a gente dizer isso. Eu não sou especialista nisso, mas eu estou falando pelo que eu vivo Pela vivência, e pelo né? que a minha fono trata comigo. Eu cheguei a um ponto de quase perder minha voz. Caramba. Nossa. Porque eu sou rouca. E o desespero? Nossa, muito grande. imagina. Porque eu sou Né? muito Nossa. rouca. Hoje a minha voz ainda tá até que menos rouca, mas eu sou extremamente rouca. Caramba. Extremamente E rouca. quando você descobriu assim, tipo, você é cantora, tipo, quero isso É mesmo, pra minha como... vida? essa A gente é tá falando várias interessante. dicas, né? Eu tô me sentindo então. a médica. Só que não. Mas essa dica, eu já sei de uma coisa, eu não vou ser cantor nunca e é treta. Não, é muito difícil. É uma renúncia. É. Mas eu comecei muito, muito cedo. Meu pai é produtor musical há mais de 35 anos. Nossa. Né? Então, Nem- assim... pouca experiência, né? Eu não Pouca tenho exper- 35 anos de vida, velho. O pouca cara tem de experiência trampo. dele, né? Mas sabe, olha que legal a história do meu pai. Meu pai, ele passeou muito pelos estilos. Meu pai não grava só música gospel, meu pai grava outros estilos também. Então ele gravou Alcione, Zé Cavaleiro, Nossa, Wagner. Bigode grosso esse daí, hein? Esse Não, daí, ele é engraçado, não rapaz, que é meu esse pai daí- não, mas ele é. E ele, outros, na época gravou Gonzaguinha, na época. Fala Mansa, Caju e Castanha. Ele E- te apresentou esses caras? Você teve... Os que estavam, assim, os mais recentes, quando eu já era um pouquinho maior, sim. Tem muita gente que gravou no estúdio quando eu era criança, que eu tenho foto e que eu não vou me lembrar. Mas, assim, eu conheci, né? A Alcione foi uma delas. Extremamente humilde. Extremamente humilde. E aí, meu pai, quando eu tinha 5 anos, eu entrei no teatro. Porque eu sempre fui muito comunicativa.
Então, desde criança, eu pegava o controle e ficava imitando a Aline Barros cantar e a Ana Paula Valadão. Lindas. Fofinhas. E aí eu entrei no teatro, a primeira peça que eu fiz, eu ia ser cantora. Eu ia ser uma Olha. princesa que cantava. Você vê, né? Deus, ele faz as coisas perfeitas, né? Perfeitas. Nossa, Deus Porque é meu maravilhoso. pai nunca descobriu que eu cantava. Olha, nossa, é verdade. Até seu os 5 pai anos. sendo produtor, Sendo escutou Escutou ela no banheiro lá É, cantando. Ela tipo, falou, nossa, que voz é Aquela essa? coisa meio pai do Michael Jackson, olha ali o talento. Nossa, entendeu? isso É, daí- mas olha que loucura. Quem realmente descobriu que eu cantava são 2 pastores, né? Pastor Breno. Inclusive, eu tive a honra de entrevistá-los. Assim, foi pra mim um dia muito emocionante. Eu tava extremamente emocionada, né? Muito emocionada. Eu não conseguia. Tipo, foi o dia do lançamento da minha música. Eu quase não conseguia falar com eles de tão emocionada que eu fiquei. Porque é a minha história, né? E aí o pastor Breno e a pastora Márcia. E aí ele chegou pro meu pai e falou assim, sua filha canta. Não canta? Aí eu cheguei pra ele e falei, pai, eu vou ser uma princesa e eu vou cantar. Aí meu pai, como assim você vai cantar, filha? Eu falei, não, eu vou cantar. E o tio da escolinha falou que eu canto bem. Aí ele compôs a música, o pastor Breno, Deus da Criação, foi minha primeira música. Ele compôs a música e aí já cheguei no estúdio de primeira cantando, assim, primeira. Aí fui no evento, fiz o evento, que foi um evento no Dia das Crianças, no Espaço Renascer, né? E já toda desenvolvida, como se eu já cantasse há anos, sem medo, porque tinha muita criança. Tinha mais de 2.000 crianças no dia. Nossa. Você tinha quantos anos? Eu tinha acabado de fazer 6 anos, Meu porque eu faço Deus. aniversário dia 13 de setembro. Foi tipo um mês depois, praticamente. Com Você já Vocês- tinha tido já seu encontro com Deus já nesse momento ou ainda não? Então, vou te falar essa questão do encontro. Eu nasci, eu sempre gosto de falar isso. Eu nasci dentro da igreja, né? Minha mãe teve câncer grávida de mim. Então, minha mãe sofreu Nossa, 7 anos de nossa. câncer. E nessa época, os meus pais não conheciam Jesus. E meu pai era cantor sertanejo, secular. Tinha uma dupla pela Line Records. Meu pai era extremamente famoso, conhecido. Meu pai tava no auge dele. Tipo, no Sim. auge. Foi quando minha mãe começou a piorar muito do câncer. E aí, quando ela já tava no estágio, tipo, final, ela descobriu que tava grávida de mim. Nossa. De 3 a com 4 câncer? meses. Com câncer. Imagina Fazendo a cabeça fazendo dela. químio, É, tomando, então, imagina. tomando de 15 a Imagine. 20 comprimidos por dia. Nossa. Com um bebê na Nossa, barriga. mano. E aí foi quando eles tiveram o encontro deles com Deus. Foi quando meus pais passaram na frente da igreja Renascer. E aí, bem na hora que eles passaram, abriu porque era aquela porta automática, na época da Lins de Vasconcelos. Sim. E aí tava tocando, parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Isso destruiu o coração da minha mãe. Ela Aí, tá entrou. vendo que ela Nossa, canta? Ela você canta, vê, né? você vê? Ela canta. Só às vezes, né? Brincadeira. E aí eles entraram. Só o... Acho que só o... Eles entraram. O Mike um pouquinho. É. Eles entraram. E aí eles ouviram até o final do louvor. E aí meu pai voltou à noite. Aí meu pai voltou à noite, foi mais alguns 2, 3 dias e aceitou Jesus. E aí ele fez uma aliança com Glória a Deus. Deus. Nessa época, meu pai era um dos maiores compositores que tinha Ó. de forró. Os maiores Caramba. sucessos de forró Nossa, é do meu mano. pai. Frank Aguiar, é tudo dele. Nossa. E aí ele falou, Senhor, se o Senhor curar minha esposa, eu nunca mais vou compor uma música pro mundo. E E abandonou. Glória a ele Deus, não... né? Nunca mais... Nunca mais. Vai fazer 25 anos que meu pai nunca mais compôs uma música pro mundo. E aí minha mãe foi curada. Minha mãe foi pra... Aí depois de alguns dias minha mãe foi pra igreja, recebeu uma oração. A pastora lá, a bispa, tava lá na frente. Falou que tinha uma pessoa ali que tinha um problema de saúde. E que uma mulher que tinha um câncer, tudo que Deus ia curar. Ela foi lá na frente, recebeu oração. E foi curada. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Só que aí teria o problema que era a criança. Porque você concorda que durante meses eu passei tomando tudo que ela tomava? Passando todos os processos que ela passava? E os médicos tinham certeza que... Tanto que minha mãe teve que assinar um termo de responsabilidade pela minha vida. Porque eles queriam que ela me tirasse. Porque eu não ia me desenvolver, eu ia ser um vegetal. Eu não ia andar, não ia falar. É um milagre, né? É um milagre, literalmente. Então, é isso que eu tenho na minha mente. O primeiro encontro que eu tive com Deus foi na barriga da minha mãe. Glória a Foi Deus. quando Deus falou assim, peraí, eu vou fazer você nascer pra viver coisas que você não imagina que vai viver. E pra viver pra mim. Porque Glória a minha a Deus, vida é ó. viver pra Deus, hoje. Eu abri mão de faculdades no exterior, eu abri mão de empregos, tipo, de assessoria de vereadores pra fazer a obra de Deus. Eu abri mão da minha vida, literalmente, pra viver o reino. Só que quando eu era criança, eu já tinha aquela coisa na cabeça de ser filho de crente não quer dizer que eu sou crente.
E aí vai um ponto que pra mim isso é vale importante. muito, é muito importante. Isso pra mim é um ponto que a gente tem que sempre lembrar. Não é porque eu nasci na igreja, porque nascer na igreja, meu filho, tem até as aranhas que nascem ali no Aham, teto. verdade. Sem falar que você tinha opção, né? Por exemplo, eu Claro. quero cantar secular. Claro. Ninguém ia te Então, falar mas- nada, né? É, Tipo, o seu pai produtor, se você você já tinha tudo ali quisesse. se você quisesse, É. né? Mas Deus, por isso que Deus tá te honrando. E aí, mas é isso aí, é isso aí. Eu tinha Obediência, tudo, né? obediência, mas obedecer é melhor que sacrificar. E aí, quando eu tinha uns 5 anos, eu acho que eu tinha já uns 5 anos, eu tava na escolinha e eu quis aceitar Jesus. Eu fazia a escolinha, eu ficava no Kids, né? Eu quis aceitar Jesus. Glória a E Deus. foi ali que eu acho que Deus falou assim, então pronto, agora você tá pronta pra o que vai começar na sua vida. Eu tinha 6 anos, eu não levava isso como, ai meu Deus, é um trabalho. Não, diferente das crianças, porque hoje quando você entra na internet e pesquisa, eu acho lindo, eu acho maravilhoso ver as crianças pregando, cantando, mas você vê crianças adultas. Eu era uma criança. Eu cantava Pedro, Tiago e João no Barquinho. Eu cantava Princesa Escolhida e Amada Sou Eu. Entendeu? Então, assim, eu vivi a fase da criança sendo criança. E vendo as crianças olhando pra mim como uma referência de criança. Com a meia colorida, com a jardineira, com os pompons no cabelo. É sério, eu vivi mesmo essa questão de ser criança. E os meus pais nunca me adultizaram. Nunca, nunca. Eles sempre deixaram eu viver os momentos e as fases. E nunca foi uma imposição. Aí, com 6 anos, eu gravei meu primeiro CD. Menina dos Olhos de Deus. E o meu CD, que pena que eu não trouxe hoje pra você, mas depois eu vou mandar pra vocês verem. O encarte com o urso, bem infantil. Então eu tive tanto que até hoje as crianças me seguem. Eu tenho os filhos da galera que me acompanhava, os irmãos, eles me seguem e eles escutam o meu primeiro CD. E até hoje o meu primeiro CD infantil é o meu CD mais ouvido e o meu CD mais vendido. Glória a Deus, ó que Deus. bênção. Porque é pras crianças. E eu acho que a Ana Paula Valadão, que é do Diante do Trono, a Aline Barros fizeram muito isso. Elas tinham o trabalho adulto e o trabalho infantil, porque as crianças precisam disso. A criança não Sim. precisa ver um adulto. É o futuro, né? É, um a criança negócio muito importante. A criança precisa ver a criança. Eu tenho 5 anos, eu preciso olhar uma menina cantando e preciso ver uma criança pra querer ser uma criança. Verdade. E viver as faixas etárias As da minha fases. vida. Se eu tenho 6 anos, eu ainda sou uma criança. Pra mim, 12 anos, hoje em dia não, mas 12 anos pra mim é criança ainda. E o bom é que seus pais te respeitaram, por isso também que te ajudou a amar o que você faz mais Sim. ainda. Não foi aquela coisa, você vai cantar. Não. Verdade. O cara deixou espaço, você foi se desenvolvendo e você não quis se desviar disso. E isso é tão importante, essa questão de criança, porque Jesus falou, né, que a gente teria que ter um coração que nem o de criança, né? Um coração inocente, um coração puro, né? E infelizmente hoje a gente vê cada coisa, né, que afasta, né, muitas vezes o evangelho disso. Você falou outra coisa importante de realmente ser evangélico, de realmente crer, né? Hoje em dia tem muita gente na igreja que infelizmente às vezes tá ali na igreja, mas às vezes nunca teve um encontro com Deus. Gente, eu vou só no banheiro ali, fala rapidinho, Né? tá? Mas pode tocar. Não, beleza. Tá bom? Você vê que às vezes tem pessoas na igreja que às vezes não tem um encontro com Deus realmente, às vezes tá anos ali na igreja, né? E você falou, isso é muito importante. A sua caminhada inspira as pessoas realmente a chegarem mais a Deus verdadeiramente, né? Sim. É o viver com Cristo, É o né? viver. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E algo interessante da gente até pontuar, né? É essa questão do estar na igreja e ser igreja. São coisas diferentes. Né? Estar na igreja, você pode nascer dentro da igreja, viver na igreja, casar na igreja, morrer dentro da igreja. Ainda assim, pode ser que você Não vai ser não salvo. vai ser salvo. Porque não é o estar, é ser. É ser. É lá fora onde as pessoas precisam ouvir de Jesus. É lá fora onde as pessoas precisam de um abraço. É quando eu tô no meio dos meus amigos, na rodinha dos meus amigos. Será que eu sou a igreja? Será que eu sou convertido ou sou convencido? Né? Então, isso é muito importante Muito e levo forte. muito a sério. Nossa, é muito forte, porque a gente vê hoje em dia, né? Muita gente fala e muitas vezes não é, né? É algo que a gente tem que realmente buscar inspirar essa geração a realmente ser igreja, né? Sem hipocrisia, sabe? A gente vê tanta coisa acontecendo e é aquilo, sabe? Às vezes a gente olha e fala, pô, tem gente anos na igreja, o que acontece? Muita gente está na igreja há anos e vai ficar. Imagina quem tá fora. Então, cabe a nós levar essa mensagem pros que estão de fora também, pra se achegarem mais a Cristo, né? O exemplo, nós somos a Bíblia que as pessoas vão ler.
Verdade. Nós somos o testemunho. Uhum. Quando eu falo de testemunho, eu sempre gosto de citar Sadraque, Mesaque e Abednego. Você acha mesmo que o testemunho deles de fornalha não foi o que impactou as pessoas? Quem era Sadraque, Mesaque e Abednego antes da fornalha? É verdade. A fornalha foi simplesmente a exaltação para a vida deles. Foi mostrar que Deus, ele tinha e ele tem o poder de mudar a nossa história do dia pra noite. Uhum. O ouro, ele só é transformado e mais puro quando ele é passado por altas temperaturas. Quanto mais alta a temperatura, quanto mais o ouro passa pelo fogo, quanto mais o ouro passa pelo fogo, mais ele se torna valioso. E é Verdade. exatamente a nossa vida assim. Entendeu? O nosso testemunho, a nossa vida, a forma como nós vivemos, a forma como nós agimos, é o que vai fazer as pessoas quererem ou não servir a Jesus. Uhum. É a forma como as pessoas vão querer ou não fazer missões. É o testemunho, Entendeu? É o né? nosso testemunho. Não Verdade. adianta falar, mas dentro da igreja eu sou uma bênção. Querido, dentro da igreja tem muita gente que é uma fácil, bênção. muito fácil né? dentro Muito da igreja, fácil né? dentro da É, igreja. muito fácil. Muito fácil. Sustentar a capa, né? É, muito fácil O dentro da logo igreja. Quero ver lá Império de fora. Pois Coloca a é. Bíblia aqui, né? É. Sabe que é uma coisa que eu sempre penso? Às vezes eu tô no trabalho assim, eu penso, meu, será que eu tô sendo crente de verdade? Será que eu tô falando com as pessoas? Sabe? Tipo assim, no dia a dia? Porque dentro da igreja ou no ministério é suave. E como é que você fala com a sua mãe? Como é que você fala com o seu pai? Como é que você trata a sua esposa, sabe? Tipo, E isso é muito forte. É, É tipo- muito forte. Porque se você não consegue fazer missões, isso entra a questão da missão. Se você não consegue fazer missões no seu ciclo de amizades, se você não consegue, dentro da sua casa, mostrar o evangelho de Jesus, no seu trabalho, na sua rua, como que você quer ganhar as nações? Não tem como, né? Você não consegue ganhar nem quem tá perto de você, porque as pessoas olham pra você e falam, ué, mas isso é ser crente? É, os caras querem Eita. matar a fome A na máscara África sem cai. arrumar a própria cama, né? É, a máscara cai. A hashtag Máscara Gabriela cai. Polêmica. Depois vai fazer vários cortes. Vários aí, cortes. né? Tem vários também. cortes já. Não, o melhor foi você falando, a Raquel falando ali comigo, tipo assim, entendi. Tipo assim, eu tentando ler a mímica dela ali, do que ela tava falando. Ela abriu a porta. Ela né? abriu a porta ali, você falando, ele, tipo, super concentrado, eu aqui, assim, meu Deus, eu não sei o que você tá falando, não sei o que, porque eu voltei Mas do você banheiro. não conseguiu mais Aí, prestar tipo assim, atenção, eu né? perdi o bonde, assim, perdi total, mas vamos lá. Mas muito bom. E aí, continuando a questão das gravações, eu gravei meu primeiro CD e aí nunca mais parei. Aí eu já tenho 8 CDs lançados, né? Tenho, acho que 5 ou são 6 DVDs. Essa média aí. Mais de 130 músicas lançadas. Porque Nossa. depois dos CDs veio as Deus vem plataformas. inspirando bastante, né? Quer dar um trabalho, fala pra você, dá um Dá. trabalho, compor música. Às vezes uma palavra Mas eu muda não gravo totalmente. só as minhas. É? Algo que eu plantei no meu coração desde criança é de abençoar outras pessoas que não têm oportunidade. Tanto que se você olhar, eu não gravo composições de pessoas, tipo, famosíssimas. Tenho Sim. algumas de compositores muito famosos, mas eu gosto de gravar de pessoas que estão ali começando. É aqueles que ninguém dá nada, né? Então eu tenho as minhas composições, poucas que eu já gravei. Eu não gravei muita coisa minha, que eu escrevo. E eu gosto de abençoar as pessoas de fora, pessoas que me mandam com tanto carinho. Irmã, você pode dar uma ouvida nessa música? Teve uma música do meu projeto sertanejo que chama Perfeita Paz. E o compositor foi exatamente isso. Ele veio, conversou comigo e falou assim, eu posso mandar? Aí o menino que cuida das minhas redes sociais respondeu e me passou o contato do meu pai. Ele mandou a música pro meu pai, é a minha música de trabalho do CD sertanejo. Olha. Você já pensou se ele não tivesse... Então, Tá nossa, vendo? você vê Meu, Deus age, ele né? conseguiu, ele entrou pela Universal. A Universal Music lançou uma música dele, entendeu? Você já parou pra pensar Nossa, que é. quantas pessoas às vezes poderiam ter essa oportunidade, às vezes a gente não dá, então eu gosto de dar. Então não são só minhas. A gente sabe que se você gosta de dar oportunidade. Ah, só eu- disso Ah, daqui, nossa, né? eu acho que a verdade. gente tá provando um pouquinho disso. Ah, com certeza. com Eu sei de onde Deus me tirou. Essa consciência é muito isso é importante. importante. Eu não era pra estar aqui. Você entende que pra quem muito é dado, muito é cobrado, né? Deus me deu muito. Deus me deu muito. E eu não falo de ter dom de cantar, o dom de falar, de ser comunicativa, não. Eu falo da vida. Das experiências, né? Do que Deus... Era pra eu não ter nascido. E se eu muito nascesse, forte. era pra eu ser um vegetal em cima da cama. Então, o que eu fizer hoje pra Deus é muito pouco, porque Deus fez por mim. Então, tudo que eu já vivi... Cara, já vivi muitos milagres. Eu vi pessoas sendo curadas. Eu vi uma criança, um menino de Ponta Glória a Deus. Grossa. E pra mim, esse é um dos maiores testemunhos da minha vida. Como a nossa fé pode... A fé de uma criança é embaçada. Eu tinha uns 9 anos.
Uns 8, 9 anos. E aí eu já pregava já. A primeira vez que eu ministrei na minha vida, eu tinha 8 anos de idade. Foi num congresso. Nossa. Antes de contar a história, pra vocês entenderem Nossa, como foi a 8 anos, É nesse pregação. momento que eu tomo 8 tapa anos eu na tava cara, assistindo Dragon entendeu? Ball Z. Não, mas calma. Vocês têm que entender como que foi. Eu fui pra um congresso cantar em Cruzeiro. E aí foi uma bênção. Era um congresso, tá eu cantando. E eu. Gente, vocês. Depois eu vou mandar. Acho que você merece colocar uma foto nesse momento que vai ter edição. Vai dar pra você colocar. Coloco. Eu era realmente uma criança, com os negocinhos, aquelas prisilinhas da moda, assim, toda colorida no cabelo, com a camisa social e com a jardineira colorida e com a meia colorida. Eu era assim que eu me vestia, pra ir pregar nas igrejas. E aí o fogo descia. Não, mas criança mesmo, criança mesmo. E criança de tudo. Porque se eu sou pequena hoje, com 24 anos, imagina quando eu tinha 7. Eu era um ratinho, né? Eu sempre fui muito miudinha. E eu me lembro que foi o último dia, ia ter um pastor, tal, top, que ia pregar. E aí eu cantei, fiz tudo no início. Aí o pastor que ia pregar pegou o microfone e disse assim: só que hoje não sou eu que vou pregar. Eu sei que eu fui convidado pra pregar, mas não sou eu que vou pregar. Nossa. Aí todo mundo, lotado de pastor assim atrás, aqui, ó. Tipo, finge que tem um monte de pastor, né? E ele lá, e eu sentada lá na frente. Quem vai pregar vai ser aquela menininha ali que cantou. Nossa, que gelo, que gelo. Nossa. Quantos mano. anos você tinha mesmo? 8 anos. A primeira anos? vez, imagina, a primeira vez. Do nada, assim. Do nada, assim. Aí, tipo, meu... Não, mas foi muito de Deus. Foi muito de Deus. Porque eu sempre estudei a Bíblia. Desde que eu aprendi a ler, eu estudo a Bíblia. Eu sempre gostei de ler. E eu amo ler, na verdade. Gente, se vocês quiserem me agradar, Tipo me deem assim, livros. você vê, né, que Deus ele vem Dá preparando livro. de você desde lá de trás, Podem me dar né? livros, viu? Eu amo Dê livro livros. pra ela, dê livros. Hashtag, você é dono de uma livraria? Chega no patrocínio. Chega no patrocínio. Eu vou ler todos. Isso aí. E eu tava muito preparada. Apesar de... Minha mãe tava surtadona aqui, né? Tipo, que louca essa menina. E eu tava de boas. Nossa, E mano. durante a pregação, você viu a cara da sua mãe, assim, tipo... Aí eu simplesmente... Aí ele falou, vamos chamar aqui o pessoal pra cantar, o Ministério de Louvor pra cantar uma música, enquanto ela se prepara. Tipo, uma música, você se Nossa, prepara, mano. se vira aí, Tipo né? assim, 3 minutos ali pra você se virar e... Tipo Faustão, tá ligado? Se vira nos 30 aí. É, ô louco. E foi exatamente isso. Aí eu abri minha Bíblia, peguei o texto lá, subi e preguei. Espírito Santo purinho, né? E todo mundo, tipo... Ninguém acreditou. Porque, meu, 8 anos... Ok, começou 8 meu anos. ministério de pregação. Mano do céu. Aí foi quando eu comecei a falar, peraí, Deus também me chamou pra pregar. Porque eu sou assim, se Deus me dá, eu falo, oxe, manda aqui que meu. Vamos Não lá, recusa né? oportunidade, Não, né? não recuso, não recuso. Onde Deus sopra o vento, você vai... É, porque eu acredito que se uma vida ali for impactada, eu já ganhei tudo. Eu Não também é penso pela assim, quantidade. Porque eu prego e canto numa igreja que tem 5 pessoas, como eu canto e prego numa igreja que tem 5.000 da mesma forma, com o mesmo carinho. Eu acho que esse tem que ser o foco, né? Sim, esse que tem que ser o foco. Sempre com o mesmo amor. Muito obrigada. Olha, obrigada. Quem vê pensa ele é assim, Você né? Quase que eu falei, ô, Ó, Raquel, traz pra mim também, aqui velho. Veio na surpresa Traz aqui, uma coca aí rapaz. também. É, né? querida. É sério, eu queria coca, traz aí. E aí, Traz uma coquinha. aí começou, Pô, Deus aí abençoe. começou meu ministério da pregação. Eu E devolvo aí eu pra fui pra ele. Ponta Grossa, no Paraná, porque eu já viajei o Brasil inteiro cantando e pregando. Mas você é aqui de São Paulo. Eu sou tá. paulista. Paulista falando com... Não, eu sou Carioca. paulista, filha de gaúcho, minha mãe é catarinense e meu pai é gaúcho. Nossa, A fez uma- mistura, né? Fez uma Tomo mistura chimarrão, ao mesmo tempo que eu tomo chimarrão, eu tomo café. Nossa. Eu sou isso mesmo. Mas eu tenho eu sou bem sulista, assim. Apesar de ter nascido em São Paulo, eu tenho muito jeito do sul. De falar alto, de gostar de estar sempre com a família, do chimarrão. Só eu e meu pai que toma chimarrão em casa juntos aqui em São Paulo. Porque só Acostumado mora... mais com frio, né? Ó, dá um salve, fala aí. É, Pessoal, mano. fala aí, ó. Esse aí, daqui pessoal, é ó. o vazio. Fala aí, vazio. Ó, quer dizer, Denis, vazio. Vem aqui, energético Denis. lá, Fala mano, aqui, ó. por favor. Denis, Fala aí, ó. fala aqui, ó. Ah, Sou o Severino. Fala, oi, Seguimores. Oi, seguimores. Denis, meu assessor agora, foi contratado, É. viu? Ah, Ó, salva de palmas ó. pro Denis. Aê! Coloca no efeito depois lá. eu vou As editar, eu vou palminhas. editar. E aí vou eu fui editar. pra Ponta Grossa ministrar e cantar. Eu já tinha uns 9 anos nessa época. Uns 9 anos. E aí, na primeira noite, teve o culto. No dia seguinte, eles falaram, a gente vai te levar na casa de um menino, o nome dele é Matheus. Que ele é seu fã. Só que ele sofreu um Mano, acidente Deus abençoe, ó. e Você passou, casa, né? mulher sua.
Tadinha, ela se perdeu ali, mano. Tenho déficit, eu tenho Foi déficit. Nada, ela, tipo, Foi mal sem querer. pô, Não, mas ele sofreu um perdão, acidente, perdão. cara. Que bom que dá pra fazer os cortes, né? Não, é. Vai ficar muito engraçado Mas- isso daqui. Aí ele tinha sofrido um acidente. O caminhão tinha passado. Ele tinha sido atropelado por um caminhão. Meu E aí Deus. ele ficou vegetando. Só que ele era Nossa. muito meu fã antes do acidente. E ele amava Pedro e Thiago João no barquinho. E aí a gente foi na casa dele. Aí oramos na casa, né? E eu, criançona. Fiquei lá, do jeito. Porque assim, apesar dele estar numa situação de vegetação, mas eles entendem, gente. As pessoas pensam que não, mas eles entendem o que você tá falando. Uma pessoa que sofre, às vezes, que tá em coma, às vezes a pessoa tá te ouvindo. Né? Então, assim, ele abre o olho, tudo, ele conseguia mexer um pouquinho da mão dele, só que, assim, a parte das pernas e da voz ele perdeu totalmente. Nossa. E... Não, mas é meu filho. Aí, brincando Nossa. com as outras crianças que tinham lá, tudo. Quando eu tava indo embora, eu virei pra trás e falei, antes de eu ir embora do Paraná, ele vai estar andando e falando. E sair da casa. Já lançou a Nossa, profecia. minha mãe ficou louca. Ela falou, filha do céu. Como é que você fala um negócio Pelo amor de Deus, eu sei desse? que você tem fé, que Deus te usa, mas eu ia ficar acho que 15 dias. Mas se não... Eu falei, pode ficar tranquila. Se Deus falou pra mim, vai acontecer. Olha a fé de uma criança. Fi. Não é porque é a Gabriela. Não, mas é porque é a fé. É a fé de olhar e falar assim, ué, a Bíblia diz que se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou falar pra aquele monte, sai dali e vai pra lá. Verdade. Por que Deus não podia curar ele? Aí, beleza. Aí foi se passando os dias, né? Passou. No último dia, foi o dia que eu fiquei, será mesmo que vai acontecer? Que basta um negócio. Eu, não, se Deus falou, vai acontecer. Aí eu tava cantando Pedro, Tiago, João no barquinho. De repente, quem que entra? Nossa, mano. Caramba, velho. Você vê uns negócios desses e Que fala, mano, não tem como não ser Deus, louco. né? Não tem como. Não tem como não E o ser Deus, né? legal é a ousadia dela da fé, É, tá ligado? isso. Tipo assim, ele vai andar até da tal, tipo... Porque eu podia ter falado, não, ele vai voltar a andar. É. Mas eu determinei que eu iria ver o milagre. Então, porque, mano, eu quero profetizar, beleza, mas profetizar com data, meu irmão, isso aí Tem é que pra ser muito ousado. Tem que ser, mano, tem que ser Você pra ó, frente. canela de fogo. Então, você É. entende como que às vezes a criança, não só a criança, né? A nossa fé pode mudar toda a trajetória da nossa história. Verdade. Às vezes a gente não vive porque a gente não sabe pedir. O poder da palavra também, sabe? A Bíblia fala disso. É muito forte. Muito Vocês forte. não vivem porque vocês não sabem pedir. E aí eu vi um menino lá super bem, assim, claro, ele ainda tava falando um pouco enrolado, tipo, caminhando um pouco meio ainda com ajuda, mas de ver o milagre sendo concretizado, eu fiquei tipo, eu parei, fiquei nossa, assim. Você é louco. Porque, tipo, era um cara que não tinha chances, né? Tipo, o cara tava ali em cima da cama, sem se movimentar nada, então. entendeu? O cara, chegar na igreja, mesmo com ajuda, o cara tá andando, tá ligado? Por isso que eu falo, não é Mano, pela quantidade de é pela pessoas que vai ter. qualidade. Se tiver uma pessoa e essa uma pessoa viver o sobrenatural de Deus através da minha vida, yes. É aquela ovelhinha perdida, né? É. E Deixa aí, as outras 99. Mateus, se você estiver assistindo esse podcast, glória a Deus pela sua vida. E glória a Deus Glória a do Deus. onde ele tá assistindo, tá ligado? Não, porque eu vou Amém. postar nas minhas redes, ele me segue, ele já é grande, já tem a minha idade. Então, assim, eu vivi muitas coisas. Esse ano, dia 12 de outubro, eu completo 19 anos de ministério. Eu tenho 24 anos de idade. Então, assim, eu não tenho outras memórias. Mano, Se que você top. perguntar pra mim, o que você lembra da sua vida? Ah, eu lembro eu cantando, eu pregando, eu indo nas igrejas. Eu comecei a apresentar programa de TV com 10 anos de idade. Então, eu não tenho outras memórias a não ser dentro da casa de Deus. Deus já vem te preparando a longo prazo, né? Você vai vendo o agir de Deus na retrospectiva da vida, né? É um negócio muito louco, mano. E você passou por tanta coisa, né? Deus te levou pra tantos caminhos, né? Tantos milagres. E hoje, na visão de jovem, como que você tá olhando hoje a questão do ministério seu? Como eu falei, eu completo 19 anos de ministério, então eu nunca parei. Então eu vivi a infância, a pré-adolescência, a adolescência e agora a minha juventude fazendo a obra. Aham. Né, dedicando a minha vida para as coisas de Deus. Eu passei pelo processo de entrar numa faculdade, que é um desafio para o Nossa. jovem, porque na faculdade você vê muita coisa que na escola você não via. É um ponto aí, gente, é sério, muito real. E ser cristão nesses lugares, isso que eu ia falar. e sendo jovem, é difícil. Então eu passei
pela faculdade, né? Não só uma. Ano que vem me formo na minha 3ª faculdade. Gente, eu sou Nossa, tiazinha já. Muito dedicada, Eu hein? sou uma Parabéns. tiazinha. Não, tiazinha, não, você é estudiosa, mano. Nerd, não, muito né? dedicada. Caramba, 24 anos, a vida vai fazer 3 faculdades. Mas é ser a diferença. É. E no meio onde o mundo é corrompido, você estar ali, mas é entender que eu estou aqui, mas eu não pertenço a este mundo, mas eu vivo aqui, então eu preciso fazer a diferença. É influenciar e não ser influenciado, né? Exatamente. Essa aqui é a chave. E é difícil, hein? É muito difícil. Aí eu me lembro exatamente de Daniel. Eu sempre tenho um personagem da Bíblia pra citar, gente. Vocês não fiquem bravos comigo, mas é que eu gosto de assimilar a nossa vida com o que eu leio da palavra. Porque aí eu fico pensando, já pensou Daniel lá no meio do palácio, tipo, só com os príncipes, Verdade. Ele tinha tudo pra fazer errado. José tinha tudo pra ser errado. Meu, a mulher de Potifar queria ele. Hoje em dia as pessoas elas não conseguem mexer no celular sem, né, às vezes desvirtuar. Imagina um menino que a mulher do Bambambam queria ele. Logo do Potifazão. Logo do Potifazão, ele podia ter... Não, mas é Não, muito mas é verdade, real. é verdade. E aí o que ele fez? Ele fugiu da aparência do mal. Verdade. É simples, é a diferença de quem serve. Aí vocês verão a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Não é porque eu canto bem, eu prego bem, querido. Cantar bem, pregar bem, hoje não é mais parâmetro. Porque tem Verdade. muita gente que canta bem e prega bem. Tem muita gente que faz curso de oratória, faz cursos bíblicos, né? Pega Os coaches aí. Olha, não vamos entrar em polêmica. Coach pelo amor de Deus, já vai ser cancelado no primeiro já. Não. Não, mas é que Já eles têm uma cansaram. oratória muito Tem uma boa, oratória né? muito Tem, boa. né? Tem gente que você escuta e você fala, não é possível que esse cara fala desse nossa, jeito. É muito boa, você fala, mano, eu vou Sabe comprar. um cara que não tem nada a ver? Gente, eu tenho desvio de atenção, não liga. Mas, tipo assim, um cara que não é crente, é o Michel Temer. Já viu o cara falando? Como o cara fala bonito, Ah, ele assim, fala tipo, bem-plásticos, elas falam- assim, umas palavras Não, que... e assim, sabe? Eu adoro umas quem fala palavras palavras- difíceis. Eu também. Porque aí fica todo mundo assim, olhando. É, Fala, tipo, não, nossa, esse que cara cara aí. inteligente, né? Mas não é por isso mais. Não é. Não Jesus, é. Jesus vem. Ó, olha como que a gente vê exatamente o que a gente vive hoje na época de Jesus. Jesus vem num tempo onde as pessoas falavam bonito, onde as pessoas conheciam, onde tinha lá os caras que pregavam e o povo ficava com a cara de interrogação e ficava, nossa, como esse cara fala bem, né? Aí Verdade. Jesus vem, reúne um monte de gente que não tem nada a ver com o ministério. Um era pescador, o outro era cobrador de impostos, o outro era aquilo, o outro não era nervoso, queria, né? Todos eles tinham uma peculiaridade. Aí Jesus reúne todos eles e fala, come on, vamos lá. É E vocês seguiram. mesmos. Aí reúne um monte de gente e começa a pregar pras pessoas. É um... Ok, Jesus também não falava tão fácil. Jesus, ele falava por parábolas, mas ele fazia as pessoas pensarem. Só que Jesus, ele não falava pros príncipes, Jesus, ele não falava pros grandes da época, Jesus falava pro povo. É verdade. Jesus veio para o povo. Jesus não veio para mostrar que ele era inteligente, porque ele não precisava disso. Jesus veio para resgatar, para curar as pessoas. É para pegar o Pedro. Por isso que quando fala... Gente, Pedro é o meu favorito de todos, viu? Nunca falei mal de Pedro perto de mim. Fico bravona. É Eu sério. vou arrancar sua orelha também. Hashtag assistam The Chosen. Você já assistiu The Nossa, Chosen? Ele eu me falo, passou nossa, essa mano, eu falei série. pra ele, mano, você tá Melhor perdendo, série do assiste. mundo. Melhor Nossa. série do mundo. Você sabe o que é engraçado? Ele falou assim, no final da entrevista, vamos falar pra ela assim, pra ela escolher um personagem bíblico. Já tô escolhendo ele agora. Já escolheu Fala, um já monte. não, já falou, tipo assim. Não, mas assim, Pedro é o que eu mais Pedro amo. é uma Pedro per- é tipo... Nossa. Depois de Jesus é o Pedro. Pedro. Pedrão. Pedrão. Lá no céu a gente se encontra, Pedrão. rapaz. E o mais legal da história de Pedro é que Pedro era extremamente nervoso. Pedro, ele era extremamente sanguíneo. Pedro, ele era aquele cara todo abrolado das ideias. Só que quando Jesus, ele chega e ele fala, ande sobre as águas, o único que saiu do barco foi Pedro. É. Aí é fácil a gente falar que Pedro afundou. Oxe, mas a gente nem saiu do barco? O que, que os É discípulos, verdade. que os discípulos podem Isso falar? é forte, Caramba, hein? Nossa, essa daí, ó. Ó, rapaz, senti o Espírito Santo aqui, não, mas mano. é a realidade. Eu nunca parei pra pensar nisso. também, Gente de Deus, Verdade. eu nunca... Sério. Ué, Verdade, isso é verdade. por que os outros não andaram, então? Todo mundo Ficaram só dentro fala do que ele barco? afundou, né? Mas ninguém falou que ele... Uhum. Porque a pior parte não é o afundar, é dar o primeiro passo. Verdade. Ué, Deus chama o povo pra cantar, pra pregar, vai lá, faz a obra de Deus. Ah, eu não posso. Aí o irmão que às vezes dá
um momento que ele tem um momento difícil na vida dele, já todo mundo crucifica. Ué, mas por que ele começou e você não continua dentro do barco? Então, isso é muito sério. E Jesus vem pra mostrar que ele não tá aí porque do que você é bom, do que você não é bom. Jesus, ele quer te usar. Jesus, ele quer pegar pessoas improváveis e transformar elas e mostrar que não é pela nossa força. Porque se Jesus tivesse pegado um cara que conhecia da Bíblia, um cara que conhecia da palavra, um cara que já era ali um doutor da lei, você não concorda que era fácil? Os caras já conheciam. Jesus pegou gente improvável, mas gente que tava trabalhando. Jesus não pega gente desocupada. Verdade. Gente desocupada, Jesus não pega, não. Então, se você quer que Jesus te pegue, meu filho, vá trabalhar. É louco. Deu o primeiro passo, viu? Tem que dar o primeiro passo. Se os inscritos estivessem aqui no quarto, eles iam estar sentindo Você falou da questão do The arrepio. Chosen, muitas vezes até a questão de Jesus, pintam um Jesus de barba branca que tá querendo mandar todo mundo pro inferno, né? Jesus era um fofo! Mano, Jesus, você é louco, mano. As pessoas que eram mais excluídas da Não época. posso falar que eu me apaixonei por Jesus. Amém, não. Isso, Mais ainda. cara, Por isso que é interessante vocês Jesus, eu casaria com você. Tô brincadeira. Não, eu casaria, mas vocês entenderam, né? Com certeza. a gente Por isso que é entende. interessante vocês realmente assistirem The Chosen, porque eles souberam mostrar como realmente é o Jesus que a gente E crê, né? o bonito lado- e o The Chosen é legal porque é um negócio extremamente gratuito. É um aplicativo gratuito que você baixa no seu celular e é uma forma de evangelização muito grande. É. Porque tem muita gente que lê a Bíblia e não entende. Verdade. Aí quando você assiste, você fica... "Ah, meu Nossa. Deus! Eu que sou uma pessoa que eu gosto de me colocar dentro da Bíblia. Eu sou muito curiosa. Então, assim, eu pego textos e eu vou juntando. Sabe quando você vai lendo e fala, não, peraí, tem um texto ali antes que fala exatamente sobre isso, mas acho que ninguém percebeu. A história do paralítico do tanque de Betesda, vou mexer com a cabeça de vocês. Jesus já conhecia ele ou não? Rapaz. Essa pergunta vai ficar pro final. Vocês vão pensando durante o podcast. Eu não sei se já tá no final, mas vocês vão pensando. Eu não sei nem que Mano. time que tá, mas... vai- Jesus já Fala aí, fala aí. Jesus já conhecia o paralítico ou não? Muitos dizem que ele não era paralítico, por causa do Aham. texto. O texto não aborda a palavra paralítico, né? Mas o título é o paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia fala que ele ficou quantos anos lá? 30 e quantos, vocês sabem? Ah, eu não me 38 lembro. anos lá. Eu não me lembro, mano. Você vai me dar uma surra de Bíblia, sério? 38 anos ele ficou lá. A Bíblia conta que Jesus subiu para a festa da Páscoa. Mas desde que Jesus era criança, Jesus subia à festa da Páscoa. A festa dos Era a judeus. cultura deles, Era a né? cultura deles. Se ele estava lá 38 anos, Jesus tinha quantos anos? Mais de 30, certo? Será que Jesus já conhecia ele ou não? Será que Jesus, quando passava ali, já não via aquele cara ali? É verdade, faz sentido. Faz sentido. Você tá entendendo como a Bíblia é muito legal? Muito As pessoas legal. não estudam. Eu fico Nossa. doida porque eu falo, Nossa. gente, tá ali. É só ler. Porque a Bíblia fala que Jesus, quando Jesus teve entendimento, Jesus já subia juntamente com seus pais pra festa. Verdade. E aí ele... ao mesmo tempo, a palavra fala que o paralítico, ele estava lá ali há anos e que Nossa. Jesus subiu pra festa dos judeus. Nossa. Você vê que é muito interessante a Bíblia, né? É um livro que, mano, eu amo a palavra de Deus. Eu Cê sou é louco. estudiosa, eu sou curiosa também. Tá certo. Eu sou muito curiosa com a Bíblia. O Denis falou pra mim, eu não sei se vocês estavam no mesmo lugar, um dia ele foi aí no estudo bíblico, ele perguntou pra mim se Deus tinha criado o mundo em 7 dias, uma coisa assim, ele entrou na maior brisa, usando Ele assim. é assim, Eu falei, brisado. caraca, mas assim, fazia sentido o que ele Faz tava sentido. falando. Faz. Mas é melhor a gente não entrar nesse assunto, Ah, porque esse não. assunto dá muita discussão Mas, com meu, o eu falei, povo. cara, mas tipo assim, ele falou pra mim, eu fiquei assim, tipo, meu, verdade. Ó, eu vou pegar a Bíblia aqui que... Pega aí. Porque, de verdade, ele explicou de um jeito, cara, eu não vou Aham. conseguir reproduzir o que ele falou. Eu sei, da Mas- período pré-adâmico. Isso, exatamente. Eu falei, oi? Tipo, É cara, porque a Bíblia em si, ela tem muitos detalhes, porque ali só tá focado na mensagem principal, né, mano? Tipo assim, tem detalhes que você tem que estudar mais a fundo pra você No realmente ter as princípio, respostas. criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesse período já existia alguma coisa? Porque qual é o momento que o diabo cai? Eita, próximo podcast vocês me chamam de novo que eu venho aqui e já a gente tem, conversa mano, sobre isso. então, Já tem velho. um assunto. Aí eu trago, se vocês quiserem, a gente faz um dia, eu trago
2 teólogos aqui, aí a gente faz um debate Nossa, sobre ia ser teologia. da hora, hein? Nossa, Pra ia ser explicar da hora, essas hein? coisas, entendeu? Meu, bem legal. Nossa, Essa- eu curto muito Olha eu dando aprender. as ideias pro podcast Não, a do gente Zulu. recebe. As Não, ideias é pros outro, podcast alheio, né? Quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo com É, um propósito, Porque mano. se não fosse ele, você nem Ah. estaria aqui. Então, tipo... Então, assim, a Bíblia tem muita coisa. O Antigo Testamento, ele em nenhum momento, ele contradiz o Novo, e nem o Novo contradiz o Antigo. As pessoas excluíram o Antigo Testamento e todo mundo vive debaixo da graça agora e tudo que passou acabou. Não como se não importasse, Como se não importasse, né? Assim, Como né? se não tivesse a ira Antigo do Cordeiro. Testamento, A ira do que fala da Bíblia fala da ira do Cordeiro, O né? que é Exatamente. viver debaixo da graça? É você saber que a gente é imerecido, a nossa salvação. Porque Esse é o ponto, imerecido, Uhum. certo? Aí pode continuar que eu vou te fazendo as pausas pra Ah, gente tá. ter os tópicos. Então, favor não merecido. Continua. No caso, você fala a graça, né? Isso. Vindo através de Jesus. Jesus, certo? Através do sacrifício dele, né? Da Sacrifício. crucificação. Então é uma boa notícia, né? O evangelho. Através... Então a gente tem 3 pontos que ele falou aqui que são extremamente importantes. Favor não merecido, eu não mereço. Jesus se entregou e fez um sacrifício por mim, certo? Uhum. Isso quer dizer que, então eu vivo debaixo da graça, então eu vou pecar à vontade. Porque Jesus derramou o sangue dele sobre, né, ali na cruz. Então hoje eu vivo debaixo da graça, eu posso fazer o que eu quiser, que tá tudo bem. Aí eu vou na igreja no dia da Santa Ceia, eu peço perdão antes da ceia e tá tudo certo. Não. Estar debaixo da graça significa que o peso do pecado não está sobre mim. Certo? Se eu tiver errado, vocês podem me corrigir. Não, A gente imagina, tá- eu tô escutando Tô aqui, escutando. cara. O peso Só do pecado não aprendendo. está sobre mim. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Só Sim. que isso não quer dizer que eu não precise viver uma vida de renúncia, uma vida de baixo, porque Jesus em nenhum momento ele elimina, ele fala, eu não vim aqui para dizer que isso está errado. Eu vim para que isso se confirme. Só que Verdade. Jesus ele muda a lei ali, né? O mudar que as pessoas falam, Jesus muda a lei. Não, Jesus não muda, Jesus acrescenta algumas coisas e é um pouco mais severo. Antigamente, se você fosse pego com uma mulher lá que não é que adulterando, aí era o pecado. A partir de hoje, a partir do momento que você Você olha, olhar, já você é já tá pecado, pecando. exatamente. Mas a gente vive debaixo da graça. Só que a graça não quer dizer que eu saio pecando igual um louco. Não. Pecado, queridos, não existe tamanho de pecado pra Deus. Verdade. Você matou, você roubou e eu adulterei. O pecado é diferente. Não. O peso do pecado é o mesmo. A consequência do pecado é diferente. Mas não existe pecadinho e pecadão. Hoje é complicado só os extremos, sabe? Tipo assim, sem equilíbrio. Ou é aquele, tipo assim, religioso demais que aponta todo mundo, mas tá, tipo assim, no 4º casamento. Ou aquele que é Jesus e, tipo assim, é só amor. Pinta aquele Jesus que é só amor, né? E não existe isso. Hoje não existe mais ovelha, parece que só existe juiz. Entendeu? Todo mundo quer um espaço pra poder, tipo, apontar o dedo. É incrível. E Jesus, ele vem amar, né? Jesus, ele fala assim, ó. Aí entra o que a gente tá conversando. Eu amo o pecador, eu abomino o pecado. Não é porque o cara teve um passado errado que ele não presta. Não. Quando ele se achega a Jesus, a vida dele vai ser mudada. Se por acaso o irmão que está do seu lado cair e você olhar pra ele e deixar ele caído lá atrás, que papel de cristão você tá fazendo? Verdade. Não é pegar e, ele errou, tudo bem, vamos perdoar. Amém, a gente perdoa, ele vai ter as consequências do pecado dele, mas eu não vou abandonar ele. Eu não vou abrir mão dele, porque a vida dele importa. A vida dele vale, a sua vida vale. Porque hoje a gente pode estar aqui, mas você já parou pra pensar se um de nós cairmos? E aí? Tá entendendo? Posso virar as costas, né, eu não posso virar as costas, porque por uma eventualidade, às vezes a gente não sabe. Quem está de pé, cuide-se para que não caia. Verdade. Jesus, ele mostrou exatamente isso. Pedro estava todo o tempo ao lado de Jesus. Pedro vai lá e nega Jesus. Por causa disso, o Espírito saiu sobre ele? Não. Depois o Espírito desce em Atos 2. E a primeira pregação de Pedro, muitas pessoas são transformadas e aceitam Jesus. Forte, hein? Isso daí é forte. Então, que evangelho é esse? Que eu condeno meu irmão, que
que fez alguma coisa errada. Eu estou sendo, sabe quem? O irmão do filho pródigo. Que tá Verdade. dentro da casa do pai, tem as regalias do pai, pode comer do bom e do melhor, pode dormir na melhor cama, pode fazer a festa quando quiser, mas se o meu pai abraçar um irmão que saiu da igreja, ou um irmão que está voltando agora, eu condeno meu pai. Por que, que ele pode viver e eu não? Por que, que ele é abençoado e eu não? Ué, mas você tá o tempo todo na casa do seu pai, você tem Verdade. Eita, Deus. E a Bíblia fala que teria um julgamento para os salvos, né? Perante as nossas obras, né? Não só na questão de julgar se vai pro céu ou pro inferno, mas também para os próprios salvos, né? Então, cuidado com suas obras, viu? Cuidado com as obras que você faz, porque as pessoas que vocês também tá deixando de ajudar, como amor que Jesus nos ensinou também, Deus vai falar com você lá na frente no julgamento, né? Tiago fala sobre isso. A fé sem obras é morta. É. E às vezes é um pouquinho de consciência também, né, gente? É o mínimo, né? Mas bota a mão na cabeça, sabe? Tipo, a empatia é um pilar tão importante, assim, pro cristão também. É só, tipo, antes de você não precisa nem, tipo, conhecer a Bíblia de cabo a rabo. Qual que é o papel de Jesus, tá ligado? A gente não tem que ser parecido com Jesus. O amar é você se colocar no lugar do outro. Se coloca no lugar do Verdade. cara. Entendeu? Se você se colocar no lugar da pessoa, você já vai, tipo, eliminar uma porrada de problemas e você vai conseguir agir de uma maneira mais coerente, sabe? A forma como eu trato meu irmão, É. a forma como eu vou agir com ele, a dor dele, tem que ser importante pra mim também. Exatamente. Eu não posso olhar meu irmão sofrer ali e eu ficar... Tá suave, né? Tá suave, deixa ele Mas sofrer, é. deixa ele morrer ali e eu tô nem aí. Cara, você vai dar conta dessa vida. Porque se Deus te entregou essa vida e você não tá nem aí pra ela, não é... Deus vai cobrar de você. Exato, sabe? E se colocar é amar, né? E não amar só quem está dentro da igreja, mas também quem está fora. É. Um dos pilares do meu ministério são a questão das missões. Mas as missões locais, né? Eu já viajei, já falei pra vocês, viajei já ao Brasil cantando, pregando. Fui ungida missionária com 14 anos, né? Pela convenção Mano, de que da hora. pastores. Mano, ela Então, já... 14 anos, eu já vivi Menina, muita mano. coisa, eu vivi Louco. muita coisa. Espero que ainda Deus. possa viver muitos Em nome anos de assim, Jesus. Em nome de debaixo Jesus, mano. da graça. Eu amo o evangelho. Acho que vocês já perceberam que eu falo das coisas de Deus com uma euforia muito grande. Muito Sim, grande. é desse jeito. Eu falo pra ele, mano, às vezes hoje em dia o erro de muitos cristãos é não saber falar de Jesus, muitas vezes pintam, é que nem ele tava falando, né? Pintam um Jesus de barba branca e às vezes não falam do amor dele, que é o amor que constrange, né? Aquele amor de o testemunhar. Mano, Jesus ainda faz. Jesus ainda cura. Sabe? Tipo assim, essa parte de falar, muita gente às vezes erra de muitas vezes. As pessoas não têm vontade de vir. A gente tem que saber também falar, né? Sim. É muito importante. Porque se eu falo de um Jesus com ódio, as pessoas vão falar, e o que eu vou fazer com esse Jesus? Tá louco? Tá ligado? Então, assim, Não. Oxi, Então eu é. falo de do Jesus que me curou. Que curou a minha mãe. Eu falo de um Jesus que eu sou, tipo, apaixonada por ele. Mano, Eu sou viu? apaixonada. Tipo, eu falo que... Olha, quando eu terminei a escola, eu passei pra fazer engenharia civil também. Nas federais. Eu sou de exatas. Totalmente de exatas. Eu acho que eu não sou, sabia? Eu amo exatas. Eu fiz, mas... Eu fiz Kumon, tudo. Eu trabalhei, eu era professora no Kumon. Então, assim, eu sou apaixonada por exatas. E aí eu terminei, eu falei, eu vou prestar nas federais pra fazer engenharia civil. E eu prestei. E eu passei. Nossa. Só que aí, ao mesmo tempo, eu tinha prestado no Mackenzie, na Metodista, pra fazer teologia. E eu passei também. Aí eu olhei pro meu pai e falei, então, vou fazer teologia. Meu pai falou, não tô acreditando. Meu, eu teria a mesma reação. Eu ia falar, você é louca? Tipo, mas, meu... É insano mesmo. Quando o Espírito Santo guia, né? Você sabe por quê? Porque eu lembro que quando eu fui escolher a faculdade, eu fiquei nessa. Eu quero dinheiro. Tipo assim, meu pai é mestre de obra. Aí eu falei assim, vou fazer engenharia civil, né? Aí, tipo... Não, porque é uma área muito uma boa, área gente, boa, pelo amor de é. Deus. Vocês não sabem, se você trabalhar direito, se dedicar, é uma área muito se o cara boa, gostar- né? E tem que gostar também. E aí, quando eu entrei na faculdade de teologia, eu ouvi das pessoas, porque eu fazia no Mackenzie, né? Então vocês podem imaginar que é uma área mais calvinista, eram pessoas bem mais velhas. Eu tinha 16 anos quando entrei na faculdade. Você tá com 16 anos? Eu sou um ano adiantada na escola. Misericórdia. Nossa, a mano. minha é prodígio, tá ligado? É prodígio, mano. Hashtag Silvio Santos me contrata. Pelo Mais amor a de gospel. Deus, A mais a gospel. Mais a gospel aí, velho. E aí, Misericórdia, velho. quando eu tava na faculdade, eu tinha... Porque eu sempre gostei de comunicação, né? E aí, no meu primeiro semestre, eu tinha feito... Eu nem lembrava que quando eu tava na escola, eu tinha prestado uma bolsa pra estudar no exterior. E eu passei pra fazer Nossa. jornalismo.
E você As pessoas quase me colocaram dentro do avião, tipo, vai. não foi E eu não fui. por amor a Cristo e a Eu obra. falei, não vou. Eu falei, eu quero estudar, eu quero conhecer, eu quero saber de quem eu tô falando. Mano, você tá jogando um balde de água gelada na minha cabeça, velho. Você não tá ligada, Mas velho. não é isso. Sabe o que que é? Eu acho que há um tempo. Há um tempo pra todas as coisas. Quem sabe até hoje, Jaime, você não estava preparado. Mas pode ser que Deus esteja te preparando agora pro que você vai viver, entendeu? Então há um tempo. Eclesiastes 3 fala sobre isso. E foi exatamente isso. Eu olhei e falei, não vou. Aí fiz teologia, fiz jornalismo. Aí eu entrei pra ser assessora de um vereador, pra fazer estágio. Sonho de uma pessoa que tá estudando comunicação. Nossa, falou, estourei, De ganhei. vereador ainda? Não, né? o melhor o principal é meu amigo até hoje, querido Gilberto Costa, maravilhoso. Inclusive ele foi no meu podcast também, fofinho. E líder de governo de São Caetano, considerado uma das melhores cidades de São Paulo. A maior infraestrutura é de São Caetano. Falo assim, sem medo de errar. Saúde é muito bom, educação é muito bom, tudo é muito bom. E já é diferente do Brasil, né? Que os caras... Não, é primeiro Você mundo. vê que quando a administração é boa... É primeiro mundo. É assim, o hospital é de primeiro mundo, as escolas são de primeiro mundo. A questão do esporte, uns maiores atletas de ginástica é de São Caetano. Treinam em São Caetano. Arthur Zanetti é de lá, sabe? É Da tipo a hora. galera top. E aí eu trabalhei alguns dias. E aí era um emprego dos sonhos. Emprego dos sonhos mesmo. Um chefe muito bom. E aí ia começar a atrapalhar algumas coisas de culto, porque eu teria que ficar à noite. Aí eu cheguei em casa e falei pra minha mãe, eu vou pedir demissão. A minha mãe falou, você tem certeza disso? Eu falei, vou pedir demissão, não importa. Meu, que da hora o apoio dos seus pais, Não, mano. eles são. Eles, nossa, Isso é são muito legal. realmente... Aí minha mãe falou, você tem É. certeza? É isso que Deus colocou no seu coração? Eu falei, é. Ela falou, então tá bom, vai, pode pedir demissão. Aí eu pedi, no dia seguinte eu olhei pra ele e falei, então, eu sei, eu agradeço. Porque eu que fui atrás dele, porque eu sou cara de pau. Eu mandei meu currículo pra ele e falei assim, então, você não quer me contratar pra trabalhar com você desse jeito? Com essa cara de pau mesmo. É sério. Mas tá certa. Não, eu vou Mas mostrar, é- depois eu pego meu outro celular e vou mostrar a mensagem pra vocês. E aí ele falou assim, tá bom. Tipo, você não tá me dando outra opção, meu? Tipo assim, É aquele chegou já negócio do no... primeiro passo, né? Querendo ou não. Não, Fui mas isso contratada. impacta, porque o cara não espera que uma Ele pessoa não vá espera. falar assim pra ele, entendeu? Uhum. Isso é legal. Ele falou, você faz o quê? Aí eu comecei, eu faço isso, milhões de coisas, né? Então, assim, esse foi um momento muito importante, que eu abri mão também. Eu já tive propostas pra gravar CD, porque eu tenho uma voz muito pro sertanejo também. Apesar de cantar pentecostal, eu fui criada com sertanejo, né? Então, meu filho, é tipo o Tonico Tinoco aqui, viu? É bom, é bom. Só colocar o Eu chapelão gosto. aqui, É bom. a rivela e a botina e pegar o cavalo e laçar. A Raquel fala que eu sou um velho preso num corpo de... Jaime fazendo vistoria. Quem Olha. vai dizer que é um menino novo? Chamado Jaime, né, Eu mano? sou Jaime. E assim, Sua mãe já aí- explicou o nome disso daí, do seu nome, mano? foi por causa do escolheu? Jaiminho Carteiro? Não, era pro meu nome ser Jackson. Nossa! Minha avó queria que fosse Jackson, porque meu pai se chama Jonevaldo. Nossa! Aí... Não, tudo a Ai, meu ver. Deus. Aí meu irmão se chama Jonas, ela queria botar um nome com J, entendeu? Aí minha avó falava, bota Jackson. Aí meu pai olhou, não tinha opção, falou, vai Jaime. E Nossa. foi. Ficou, mas gostei. Jaiminho, é o Jaiminho. É, eu já acostumei É um hoje. diferente, né, o nome? E aí, Pode falar que é estranho, não ligo. aí, ó, eu fui chamada pra gravar um projeto sertanejo secular, quando era mas eu já era criança ainda, tinha uns 12 anos por aí. E aí? E o cara era um contrato milionário. Aí eu perguntei pra cantar gospel, falei, porque se for pra cantar gospel eu aceito, senão não. Aí, Contrato milionário. Deixa isso bem em caixa alta. Contrato aí milionário. ele deu assim, ó, o cartão pro meu pai. Aí eu peguei, tiro o cartão da mão do meu pai e falei assim, se um dia você quiser que eu cante gospel, você me procura. Eu falei, não quero. Virei as Com costas. 12 anos você Nossa. fez isso? A menina... Eu era Mano. terrível. Porque mano. eu era, sabe a Maísa? Eu era Maísa gospel, todinha. Eu apresentava um programa de TV com 10 anos, gente. Eu tinha um programa infantil aos domingos. Eu entrevistava apóstolo com Nossa, 10 anos, 11 anos de mano. idade. Doidinha. Que da Eu hora. fora da casinha. Nossa, Eu que sou da muito hora, fora mano. da casinha. É até importante pro pessoal você falar que, tipo assim, essas suas escolhas deram consequências boas pra É sua isso. vida. Sim. Você abriu Deus mão honra, de... né, mano? É, porque ela abriu mão de dinheiro de fama secular, que é diferente, né? A fama Do secular gospel, totalmente. É outra Não que você pegada. não possa cantar. Calma aí, eu tenho que. É legal a gente dizer isso, porque Aham. vai sair amanhã, publicar o podcast amanhã. Missionária Gabriela diz que é É errado. contra a música Não. secular.
respeito muito, tenho grandes amigos, grandes músicos. Eu sei que muita gente canta secular por trabalho, mas era uma escolha minha. Eu sempre disse pra Deus, Deus me deu a voz que eu não teria, porque eu não era pra falar. Então, já que Deus me deu, um dia eu fiz essa... Porque eu sou xarope. Eu falei, Deus, se um dia passar pela minha cabeça de eu cantar secular, o Senhor pode tirar minha voz. Pode me deixar muda, não tem problema. Porque Deus me deu pra eu agradecer a Ele. Eu não faço por dinheiro. Eu tenho a minha profissão. Eu trabalho com comunicação. Né? Acho que vocês já perceberam que eu gosto de falar, né? Eu trabalho com comunicação. Eu trabalho em rádio, né? Tenho um programa de rádio. Então, o meu ministério não é uma fonte de renda pra mim. Eu creio que Deus ainda vai expandir ele pra poder abençoar outras pessoas. A minha visão de expansão ministerial é exatamente isso. Pra poder ir pra outros lugares, pra poder ir em lugares aonde hoje ainda não consigo chegar, mas em questão ministerial, o meu ministério é uma forma de agradecer. Obrigada, Deus, porque o Senhor me curou. Obrigada, Deus, porque o Senhor curou minha mãe. Nossa, glória a Deus. E o que eu fizer hoje é muito pouco. E aí vai entrar a minha música nova, que é o Sonhos de Deus, que foi minha última música lançada. Que eu lancei faz, um mês, mais ou menos. Eu tive um processo meio difícil, assim, na minha vida, né? Isso é uma parte que eu não gosto muito de contar mesmo, porque foi um processo difícil na questão ministerial. A gente às vezes acredita muito nas pessoas e as pessoas elas não têm a mesma visão de ministério que a gente. E teve esse processo aí. Não foi nada de... Mas muito dinheiro foi envolvido nisso, de gasto, sabe? Quando meu pai e minha mãe investem muito no meu sonho. Então, se eu falar, vamos, eles, vamos, sabe? É tipo, nós somos muito unidos nisso. E aí eu falei pro meu pai, eu falei, agora eu não vou gravar mais. Agora a gente vai divulgar tudo que tem pra divulgar, as músicas, e eu não quero mais gravar nenhuma música. No ano passado. Foi antes de setembro, foi antes do meu aniversário. E eu tava muito triste pelo que tinha acontecido. Não com Deus, nunca. Nunca com Deus, mas com isso. Foi um processo na minha vida. Só vive o propósito quem suporta o processo. E foi um processo muito doloroso. E aí chegou um dos maiores maestros da música pentecostal no estúdio pra gravar. E ele ia fazer uma live de final de ano, Live Adoradores do Brasil. E ele queria gravar uma música minha, me presentear com uma música. Ele ia fazer todo o arranjo, toda a estrutura, ia me dar de presente, eu só ia lá cantar. E eu olhei pro meu pai e falei, eu não vou cantar, não adianta. Eu já tenho música gravada, a gente vai usar a música que já tem gravada. Meu pai, filha, pelo amor de Deus, mas não vou gravar, não quero. E bati o pé. Aí teve um dia que a gente tava dentro do estúdio, eu tava fazendo podcast da live, sabe? Um podcast antes, que depois ia ser lançado. E aí chegou uma das meninas, que é a Raquel Apolinário, linda, que é a compositora da música Sonhos de Deus. E ela chegou e a gente não se conhecia, ela nunca tinha me visto, eu nunca tinha visto ela, mas a gente virou amiguíssimas. Caramba. Bateu a química da amizade ali na hora. Não, sabe quando você não conhece a pessoa, mas conhece? Aí brincamos, tirando foto. Aí ela foi lá pra frente do estúdio e eu fiquei lá atrás na rádio. Sentada sozinha, e meu pai... Isso à noite. De repente veio meu pai. Meu pai é todo pequenininho assim, ó. Aí ele veio, Gabriela, vem aqui que a Raquel quer cantar uma música pra você gravar. Eu falei, pai, eu já falei que eu não vou gravar. Ele, tá bom, mas vem só por respeito de escutar. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu fui. Aí sabe quando você vai com o coração duro? De, nossa... Você vai por, tipo, educação. Aí Deus vai e surpreende, né? Não, e foi exatamente tudo que eu tinha conversado com... Alguns dias antes com os meus pais. Eu ouvi, não foi o que a música falava. Aí ela sentou... E a voz dela é esplêndida. Ela falou assim, Deus me deu uma música pra você. Eu não te conhecia, mas esses dias Deus tinha me dado uma música e disse que eu ia dar pra uma pessoa muito especial. Aí ela começou. Quem disse que o sonho acabou, o projeto em sua vida desacreditou, não sabe que existe um plano pra você. E ela começou a cantar música pra mim. E aí Deus tratou muito meu coração. Aí eu já tava chorando, né? Eu tava toda destruída ali. Porque não foi a Raquel, não foi o meu pai, não foi o maestro. Foi Deus que sentou ali e falou assim, agora eu quero falar com você. E aí, eu tava passando o processo da minha garganta muito difícil. Eu tava com calo, eu tava muito ruim. Eu falava, sim, eu sentia muita dor. Então, isso também tava muito difícil pra mim, porque eu estava sentindo dor. E aí... Ela terminou, eu falei, você conhece minha história?
Porque a música fala sobre que desde o ventre te formou. Que Deus, é o Deus que te conhece desde o ventre que ele te formou. Então, assim, como se ela conhecesse o meu testemunho. Olha, forte, hein? É assim que Deus faz mesmo. E aí ela terminou, eu falei, você conhecia a minha história? Ela, não. Aí eu contei meu testemunho, foi aquele clima, uma emoção, todo mundo chorando. Aí gravaram a base da música, né? No dia que eles estavam gravando de outros cantores, gravaram a minha base também. E aí, no dia da gravação da live, eu ainda não tinha colocado voz na música porque eu estava sem voz. Eu praticamente perdi minha garganta, de tão rouca que eu estava. Caramba. E aí eu vou contar também sobre o meu processo de cura. Onde que foi? Foi aqui no Peri. A quebrada tá sempre Não, fornecendo aqui, aí. rapaz. Foi. O meu sonho era cantar. Pra vocês entenderem isso, vocês vão ter que entender. Vamos continuar a história da música depois, porque as duas histórias são juntas. E aí, meu pai falou: você vai ter que colocar uma voz guia, filha. Você não pode. Como que você vai gravar live sem a voz? Você tem que gravar uma voz guia. E aí eu entrei no estúdio pra gravar a voz guia. Minha fono tava na outra sala. E eu tava lá, só eu e meu pai no estúdio. Quando eu comecei a cantar, eu tive uma crise de choro muito grande. Eu chorava, mas eu chorava que nem um bebê. Mas, tipo, compulsivamente. E não era de dor, não era de... Não, eu sentia a presença de Deus tão grande que eu não conseguia falar. Eu só chorava. Aí meu pai já entrou no desespero, chamou a fono. Quando a fono entrou no estúdio, a fono começou a chorar também. Aí todo mundo começou a chorar. Eita, aí todo mundo... Nossa. E aí eu coloquei a voz dessa música. Depois vocês escutem a música... Aquela voz que tá agora, né, na música, é a voz que eu coloquei a voz guia. A gente não trocou a voz. Nossa. O bom é a emoção, né? As pessoas sentirem a emoção. Era a do negócio, presença, a a presença de Deus. sabe? E foi fantástico, assim, fantástico. Gravamos. E aí eu participei da live. E aí a gente queria gravar um clipe da música pra lançar nas plataformas, né? E aí vai entrar a questão do meu processo de cura. Eu tava muito ruim mesmo. Tipo, mesmo. E tava muito desanimada por isso. E o meu sonho era cantar no Bola de Neve. Meu sonho. Eu já cantei em todas as igrejas que você pode imaginar. Até na igreja católica eu já cantei. Caramba, velho. Numa missa de um mês. O cara que faleceu era meu fã antes de falecer. Eu e os meus fãs, né? E a família me convidou pra ir. E aí eu cheguei na igreja católica, gente. Eu juro que eu era uma criança, com todo respeito. A paz do Senhor, irmão! Todo mundo recebeu. Não, mas foi muito engraçado. É que é diferente, né? O pessoal fica, O pessoal acha estranho. Falou, tem alguma coisa diferente aqui que é mais caladinho, É mais né? calado. É, mas muito mais calado. É, nossa. Mas assim, e foi tão legal, porque eu me senti tão amada. Eu falei, gente, É olha que gostoso, legal, né? Esse respeito pra mim faz toda a diferença. E aí a Gra, beijo Gra, ela é uma grande amiga minha e a família deles me tem como filha. Entendeu? Tipo, o tio dela me chama de filha, os filhos dele tem como se eu fosse a irmã mais nova mesmo. Mas, tipo, é real mesmo. É o meu antigo baterista, inclusive. Agora ele é presbítero, virou papai agora. Por isso que ele teve que se aposentar um pouco do cargo, né? Agora a responsabilidade aumentou. A responsa, né? E aí, ela falou... Teve as 12 horas de louvor e adoração no Peri. E aí eu conheci o Pastor Dão, tal. O Pastor Dão incrível também. Pra mim, é um exemplo de pastor, é aquele pastor. Amo. Viu, Pastor Dão? Não é puxando sardinha, não. E tanto, gente, que... eu vim pra cá, assim, com amor mesmo de abençoar o ministério, de ajudar a obra na minha pequenez, porque eu vejo o casal e eu acho eles fantásticos, entendeu? Eu acho que o casal de pastores faz toda a diferença numa igreja. E aí, tava marcado pra eu ir, eu estava praticamente sem voz. Eu fiz inalação, fiz tudo e a minha voz não voltava. E eu tava tão nervosa. Vocês não têm noção, meninos. Imagina. Eu tava gelada no culto e eu que ia encerrar as 12 horas de louvor. Pra quem encerra, a responsa é sempre maior. Junto com o pastor ainda da igreja. Nossa. É, o peso é diferente. E eu tava, não desvalorizando os outros horários, mas, cara, era o pastor da igreja. Era a primeira vez que eu ia cantar ali. Então eu tinha uma responsabilidade. Eu já tenho a responsabilidade ministerial, mais a responsabilidade do peso ali é muita coisa pra uma menina desse tamanho. E aí... desse tamanho, dessa finura. E aí Bom, aí a gente subiu. Quando subiu, eu subi no púlpito. Eu senti como se... A presença, não foi como se fosse, né? Mas como se o próprio Deus me abraçasse. Caramba. E falando, hoje eu vou te curar. E aí, Glória quando eu a Deus. cantava, era pra eu cantar 4 louvores. Eu tinha separado 4. A gente cantou mais de 1 hora. E Deus me curou ali.
Deus me curou em cima do púlpito. Eu E aí nunca você mais fiquei ruim. foi. Nunca mais fiquei ruim. Forte, hein? Passei na fono, uns dias depois, ela olhou meus exames, ela falou, olha, Gabi, a gente vai tratar, mas assim, você não vai precisar fazer cirurgia, não vai precisar fazer nada, porque apesar dos calos já não serem novos, tal, você tá bem. Aí eu amei, E foi. e ficou. Glória a Deus. Então Deus me curou ali. E aí foi quando todo esse processo na minha vida, e Deus começou um novo tempo. Foi nesse dia Deus começou um novo tempo no meu ministério. Deus falou, agora você vai mergulhar para águas muito mais profundas. E eu vou começar a requerer muito mais de você. E foi exatamente isso. Aí nós lançamos a música Os Sonhos de Deus. E os Sonhos de Deus, assim, os testemunhos que eu recebo, né, da música, as pessoas falando, cara, essa música é a minha história. E aí eu fico pensando, não, essa música é a minha história, mas é a história de outras pessoas, entendeu? Então, assim, é fantástico o que Deus fez. Eu sou uma pessoa que eu sou muito grata aos detalhes. Eu sou muito grata aos detalhes. Então, assim, eu falo que uma vida sendo salva através da música, eu já ganhei. Então, todos os testemunhos que eu recebi, todas as pessoas que foram curadas, todas as pessoas das igrejas. Cara, chegar na igreja, cantar uma vez a música, a igreja inteira cantar com você. Eu falo, gente, como assim? A arte é um negócio que Deus age muito forte, né? Pra levar a mensagem, né? É um negócio que você olha e fala, mano, Deus, ele... Em qualquer tipo de arte, né? Então, às vezes, as pessoas têm um dom de fazer uma arte e, às vezes, tá pensando, pô, mano, será que eu faço, não faço? Então, fica até algo pra gente falar pras pessoas, né? Façam, se inspirem em Jesus, deixem Jesus guiar vocês, porque através de vocês, Deus pode alcançar muitas almas, né? É que nem ela falou, né? De dar o primeiro passo, de sair do É, barquinho. Saia do barco. e, tipo, Saia do barco. vai. É, Inclusive, pessoal, a gente vai deixar todos os links das suas redes sociais. me sigam. Tudo, Sigam. né? Sigam essa menina. Siga essa menina. As A gente já páginas- tá pela fé, tá ligado? Tipo, vai ter gente assistindo e vai clicar lá Não, e vai também. sim. Eu acho que é um pontapé inicial muito incrível que vocês estão fazendo. De fazer a diferença. Porque idealmente, né? Ele tava explicando do id. Isso é fantástico. Você não precisa ir lá longe pra fazer a obra de Deus. Vocês estão fazendo aqui através das redes sociais. E isso é fantástico, porque são dois jovens que estão abrindo mão do seu sábado, né, pra fazer a obra de Deus através das redes sociais. Então vocês são admiráveis, meninos. Amém. E podem Amém. contar comigo, com o meu ministério, com o meu podcast, inclusive de segunda-feira meu podcast. À vontade, daqui a alguns dias vai passar o podcast com a minha querida Shirley Carvalhais. Aí sim. Foi uma Glória a responsa, Deus. viu? Eu acho que foi um dos momentos da minha vida mais que eu fiquei gelada, assim. Porque é responsa, a bichinha tem 45 anos de ministério. Quem é a Gabriela perto de 19? Quem é 19 perto de 45, né? Mas Não. tu também foi responsa, falei, a gente ficou Com ou assim, sem emoção? Com ou sem É, emoção? Não, com muita emoção, Com com muita muita emoção. Então, assim, emoção. é É, com fantástico vocês. Admiro muito jovens que abrem mão das suas vidas pra viver a vida de Deus, pra ver o que Deus tem. Então, Mesmo perdendo a calça da esposa, É, essas coisas que teve um acontecem. problema hoje, Jaiminho perdeu a calça da esposa. Quase que ia ter treta Quase aqui. que ia apanhar ali com o rolo de macarrão. Tô aqui, né? Mas, gente, lá. fantástico, é uma honra. Agora vai sair, ó, primeira mão pra vocês, vai sair meu single novo. É um country Ó. americano. Nós estamos Ó. gravando um projeto country americano gospel, bem estilo Shania, sabe? Eita, Aí rapaz. sim, mano. Só pegar meu chapéu e ir pros rodeios. Oh, meu Deus. Não, mas muito legal. Legal. Com o tema, a primeira música que vai ser lançada desse projeto chama Sou Tua Casa, que também é da Raquel, da música dos Sonhos de Deus. Tem muita coisa legal vindo, muita coisa legal mesmo, muitos projetos legais, né? A Gabriela tá vivendo um tempo novo agora. Glória a Deus. Então é um tempo de expandir aí o ministério, expandir a obra. Vai vir coisas bem legais, sempre com a direção do meu paizinho, né? Meu lindo Deus, maravilhoso. Sem ele a gente Não não tem. Não tem, né? Não dá. E os lançamentos, né? Os covers que a gente tá lançando. A gente vai gravar agora uma bateria de covers pra lançar pra galera. Então tem muita coisa legal vindo. Você quer dar alguma palhinha pra gente? Do quê? Ah, o que você acha? Fica a sua escolha. Já vou dar as novidades dela? É. Vou cantar então a música, o country que eu vou lançar? Aham. Pode ser? Sou tua casa, tua morada, meu coração é o teu lugar. Se estás presente, a casa sente, a luz volta a brilhar. Só porque Glória senão a vocês não vão ouvir, Deus. né? Quase que eu ia pegar o violão, olha aqui Quase meu aqui, violão. ó. Não, eu tô aqui, ó. É, então. Denis!
Então, eu ia pegar. Mas eu O não sei músico, tocar. o músico foi embora. Eu- O músico eu- sabe tocar, viu? Não, ele. Não, pega ele- aí, não, mas ele- desenrola, Ele toca, né? Porque ele vai nos cultos, nos É. eventos comigo. Ele toca. Só É um faltou- parceiraço musical. A minha banda, os meninos são incríveis, né? O Denis entrou como baterista, mas ele toca violão. Ele é o Severino É o também. Severino, né? O cara o faz, Severino. Faz tudo, né? O dele você deixa pra ele no pandeiro. Se ele nunca viu pandeiro, daqui a 5 Ele vai minutos aprender, Ele tá aprendendo. ele vai e tá- aprender. ele é incrível. É, então, assim, velho. é um grande parceiro. Todos os meninos, né, da banda. E minha família, né? Acho que os meus pais, eles são, depois de Deus, assim, são os principais. Não existe Gabriela Rodrigues sem o Ademir e a Leda, né? Graças Porque a Deus. eles são os meus suportes. Eu sempre falo que eles nunca negaram nada pra obra de Deus. Nunca. E assim, nunca meus pais falaram pra mim, não faz isso que vai dar errado. Eles sempre falam, é isso que Deus colocou no seu coração? Então Vai. faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Nossa, e que Deus conserve a saúde e dê muita vida pra todos vocês. Que Deus Amém. abençoe Muita inspiração muito. pra você criar novas artes. Sim. Que Deus venha te abençoar muito. Nome de Por essa Jesus. pessoa sincera aí. Amém. Tá levando também a mensagem. Porque assim como a gente, você também é uma jovem, também tá fazendo essa diferença, né? Amém. E abriu Então- mão de alguns milhões aí pela eita, vida. né? rapaz. Alguns Talvez milhões. A gente nem ia ter nem o conselho aqui agora. Chega Que aquela isso? maleta de dinheiro ali, você fala, oi. Rapaz. Pode mandar, viu, Pode- Jesus? Pode mandar, pode mandar. Amém. Mas Glória a é Deus. isso. Muito obrigado pela sua participação, Gabriela. Foi um momento muito especial. Amém. Aprendemos Beleza. bastante, né? Espero que vocês tenham curtido bastante. Todos os links das nossas redes sociais vão estar na descrição. Deixem um like, compartilhem. Segue E a aqui- Gabi aí, hein? Me segue. a Gabi. Gabriela Rodrigues em todas as redes, em todas as plataformas, em tudo vocês acham. Só tem eu mesmo, gente. E aí a gente vai deixar o link do Instagram, do podcast. Tá É. nas redes do TikTok, Kawaii também. Isso, tá tudo segue bom? o menino aqui. É que eu não sou muito redes sociais, eu vou tentar mudar isso. Eu não tenho esse... Você não é o blogueiro da dupla. Não sou o blogueiro Ó da o blogueiro. turma. É. Ele é o blogueiro. Eu gosto de falar, mas... Ouvir, mas... Rede social eu não... Não, fantástico, fantástico. Sigam todo mundo aí, viu, gente? É isso aí, segue todo Tchau, mundo, tchau. fiquem com Deus. Fiquem com Deus. E é isso aí, tamo junto. Valeu, boa noite. Tchau. Pronto. Mano, Meu, da hora, ficou hein? legal. Ficou legal. Da Muito hora, hein? obrigado, velho. Mano, você é mó pra frente, velho. Eu gosto Da de falar. hora, Da hora. Vai, interromper a gravação.